Oi gente, que bom tê-los aqui no canal. Para você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, muito obrigado pela força que vocês têm dado aqui ao canal. Muito obrigado pela companhia, pelos comentários, pelos likes. E se você tá novo aqui no canal, chegou agora, me dá uma força conhecendo esse espaço. Faz a inscrição aqui, ativa esse sininho também, eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Vamos lá, gente, olha só, um escândalo danado que eu descobri. A ex-funcionária que trabalhava 26 anos na casa da família da atriz Guilhermina Guinle, gente, ela ingressou com uma ação judicial contra a Guilhermina no Tribunal Regional do Trabalho na Justiça do Rio de Janeiro. A Natalice Rocha da Cruz cobra um montante de R$385 mil da atriz. A moça alega em juízo que foi humilhada ao exigir direitos trabalhistas e cobra danos morais por ter sido tratada, segundo ela, como uma criminosa. De acordo com o processo, gente, Natalice começou a trabalhar na casa da família em novembro de 98 e por questão da legislação trabalhista, das modificações, só poderia cobrar da atriz as verbas referentes aos últimos 5 anos. O advogado da ex-funcionário, Marcelo Vinícius Pinheiro, narra na inicial que Natalice começou a trabalhar para a família Guinle, exercendo a função de doméstica e cuidadora do idoso Luiz Eduardo Guinle, o pai da atriz que faleceu recentemente. A defesa da ex-funcionária explicou que a Natalice exercia a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira das 8 às 23 horas e aos sábados das 8 às 15, tudo sem o correto intervalo para refeição e repouso, tendo que se alimentar rapidamente durante o serviço e dormindo no local. Natalice alega que jamais recebeu pelas horas extras trabalhadas ou devido adicional noturno durante todo o contrato. Em contato comigo, gente, a ex-funcionária me contou que morava de segunda a sexta na casa, onde exercia o trabalho também de cuidadora do pai da artista. Ela deixava a residência apenas aos sábados, como eu falei, e retornava na segunda pela manhã após dormir na casa do filho. De acordo com a cuidadora, gente, a Guilhermina e o marido teriam deixado a cargo do seu trabalho toda a responsabilidade dos cuidados do Luiz Eduardo. Ela e o marido não, ela e o irmão. Até a data recente do falecimento do patriarca da família, que foi um dos donos do Copacabana Palace, considerado um dos hotéis de luxo aí mais caros do mundo. O advogado de Natalice relata à justiça que após o falecimento do pai da atriz, ela permaneceu sim trabalhando e morando na casa por determinação da Guilhermina Guinle. Ela chegava a enviar um relatório com todas as contas e despesas da residência, discriminando valores e datas de vencimento, ocasiões em que a Guilhermina e o Luiz Rafael Guinle, o irmão, realizavam os depósitos das despesas na própria conta bancária dela, que era quem fazia os pagamentos a terceiros, fornecedores e todas as despesas orçamentárias aí da casa. Antes de narrar nos autos a grande confusão que levou a empregada para dentro de uma viatura, o advogado narra que era tamanha e exaustiva a jornada de trabalho e a grande responsabilidade que colocavam sobre os ombros da Natalice, que ela passou a enfrentar problemas psicológicos, tendo que se submeter a terapias que eram pagas pela própria Guilhermina. Antes do falecimento do pai da atriz, Natalice esclarece que, embora o horário de trabalho fosse de 8 às 23, ela dormia na casa durante a semana para ficar 100% à disposição do pai da atriz. A ex-funcionária ainda contou que Guilhermina determinava que ela dormisse no local para que o idoso não ficasse sozinho durante a noite e a madrugada. E ainda segundo os autos processuais, gente, a Guilhermina raramente visitava o pai e quando fazia, utilizaria aí ferramentas de chamada de vídeo. Ela reforça que ao longo dos mais de 25 anos, tomando conta do pai da artista, ele trocava o dia pela noite e que precisava ficar alerta a todo momento em razão dos medicamentos controlados que eram ministrados. A cuidadora também acabou revelando nos autos processuais que o Luiz Eduardo sofreu um acidente doméstico porque ficava sozinho aos domingos sem assistência de qualquer familiar, ocasião em que teria saído da sua casa em Campo Grande para socorrê-lo. Ela anexou aos autos, gente, conversas, fotos, diversas provas que eu vou preservar aqui. E quando o acidente aconteceu, a Guilhermina encontrava-se na Suíça e o irmão em São Paulo. A partir de 2024, gente, segundo alega o advogado de Natalice, o pai da Guilhermina não conseguia mais andar sozinho, aumentando ainda mais a responsabilidade
para que permanecesse ajudando o idoso. O Luiz Eduardo Guinle, ele faleceu aos 82 anos. O processo alega que após o falecimento aconteceu o mais absoluto absurdo e desrespeito com o trabalhador. A Natalícia afirma que após a morte do idoso, a relação de trabalho não foi dissolvida e anexou no processo provas que continuava prestando serviços no imóvel sob ordens e pagamentos de Guilhermina Guinle e o irmão Rafael. Desde então, assim como fazia 26 anos, teria permanecido morando no imóvel de segunda a sexta, realizando as faxinas, pagamentos de conta do falecido, entre outros serviços. E, embora ainda estivesse prestando serviço para os irmãos, Natalice conta que iniciou um diálogo com a família para demonstrar os valores que pretendia receber aí decorrente do futuro encerramento do seu contrato de trabalho. Ainda segundo os autos processuais, após serem cobrados em relação às verbas trabalhistas, Guilhermina Guinle e o irmão o Rafael praticaram um ato de extrema covardia, gente. Natalice narra que estava no imóvel, que trabalhava desde 98, cumprindo normalmente seu expediente de trabalho, quando foi surpreendida com a presença de um advogado acompanhado de 2 policiais por volta das 7h30, horário em que prestava serviço, considerando que trabalhava até as 23, e conta que retiraram ela à força após arrombarem a porta do imóvel e a conduzirem para a 14ª Delegacia de Polícia, por suposta invasão de domicílio, ameaçando prendê-la. Diante do absurdo acontecido, a Natalice contou à justiça que gritou por socorro, chegou a telefonar 4 vezes consecutivas para o 90 sem sucesso e que nunca chegou ao auxílio almejado. Ela completa dizendo, por meio do seu advogado, que temendo pela sua segurança e integridade física, optou por não abrir a porta do apartamento e que, desesperada com a ilegal situação, pediu socorro no grupo do WhatsApp do condomínio e que a senhora Cláudia Packer, síndica do prédio, imediatamente removeu ela do grupo. Todo ato nefasto e violento ocorreu em decorrência da entrega por ela da planilha de créditos trabalhistas e rescisórios, que ao invés de efetuarem o pagamento devido àquela que por mais de 25 anos de forma incondicional cuidou do pai da atriz, associaram-se para expulsá-la da residência em que se encontrava trabalhando, com o único intuito de não adimplir com as verbas trabalhistas rescisórias devidas. É o que diz o advogado no processo. A defesa de Natalice ainda afirma que, além da esfera trabalhista, o caso vai ser levado para as esferas criminais e cíveis e de corregedoria da Polícia Militar e Civil, uma vez que Natalice foi expulsa da residência pelo advogado da família e 2 policiais, sem qualquer ordem judicial ou aviso prévio por parte, daqueles que já foram herdeiros do Copacabana Palace. O caso, por conter o envolvimento de um advogado, também vai ser encabeado ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. A Natalice alega que na justiça, que foi arrastada humilhantemente dentro de uma patrulha da Polícia Militar apenas por pretender receber os seus direitos trabalhistas. Esse processo alega que a situação foi tão vexatória e inimaginável, gente, que sequer ela teve tempo de separar as coisas, os pertences, do local que ela estaria morando, e teve que deixar sob a guarda de um morador de um outro apartamento que gentilmente aceitou esse encargo de guardar os pertences dela enquanto ela ia para a delegacia de polícia, sobre os olhares de todos os moradores do condomínio. Após anexar as imagens, fotos, conversas e prints como provas, inclusive áudios com pedido de socorros, que eu escutei, que também vou preservar nesse espaço, a defesa de Natalice apresentou todos os cálculos trabalhistas e mais um pedido de 100 mil de danos morais por esse prejuízo sofrido. No total, a ação cobra de Guilhermina Guinle e o irmão um montante de R$385 mil. E eu vou continuar acompanhando esse caso, por isso que eu falo para você ativar esse sininho, que quando eu atualizar essa notícia, eu trazer uma nova, você vai ser notificado. Me dá uma força fazendo a inscrição no canal, isso é muito importante para manter meu trabalho aqui na internet. Obrigado pelos super likes também que chegaram, eu agradeço muito. Um beijo grande, vida boa e leve aí para todo mundo.